Graça e paz. Graça e paz, amados irmãos. Nós estamos começando mais uma EBD na presença de Deus. Esta EBD especial, onde estaremos falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Iremos falar sobre as ações, as importâncias, os eventos, a natureza da ressurreição do corpo de Cristo ressurreto. E queremos assim convidar os irmãos para estar conosco, para aprender a palavra do Senhor nesta manhã. Eu quero ler um texto da palavra de Deus lá em João. Quero que os irmãos já abram esse texto lá em João, capítulo 20, onde fala sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã de domingo, assim como foi logo cedinho as mulheres ao sepulcro, e ao encontrar, quando chegou lá, o sepulcro estava vazio. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. João capítulo 20, amados irmãos, nós iremos fazer a leitura desse texto. Mas antes de fazermos a leitura, eu quero convidar os irmãos para então a gente entoar um cântico também de louvor a Deus, o cântico no nosso cenário 272, aleluia, ao Cristo redivivo, aleluia, o Senhor está vivo, é a nossa esperança, é o momento pelo qual nós nos alegramos na presença do Senhor, podemos louvar. Então, aleluia ao Cristo redivivo 272, vamos louvar, amados irmãos, esse louvor ao Senhor. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia, toda a glória redentor, aleluia. Glória a Deus, amados irmãos, nosso Senhor já ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor, por isso podemos louvar com alegria. A palavra de Deus aqui em João, capítulo 20, amados, diz assim o texto: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu para ter com Simão Pedro e com outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram-no do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, no caso aqui é João. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte.
Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos e voltar os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, diz a palavra, viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? E ele lhe respondeu: porque levaram meu Senhor, não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe então Jesus: Maria, ou no hebraico, Miriam. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhes dissera essas coisas. Bendito seja o nome de Deus. Vamos ter uma palavra de oração, amados irmãos, neste momento. Ó Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, como é bom estar diante da Tua presença, como é bom estar diante da Tua face pela manhã, reconhecido, ó Deus, que acabamos de cantar uma verdade, Cristo já ressuscitou, aleluia, aleluia, bendito o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesta manhã, Senhor, eu venho rogar a Tua bênção, que esse momento de aprendizado da palavra, da EBD, venha o Senhor, a falar conosco, a nos instruir na palavra. Precisamos, ó Deus, da Tua bênção, precisamos da Tua orientação, precisamos, ó Deus, nesta manhã, ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Eu quero então falar sobre a ressurreição de Jesus. Os discípulos de Jesus se apegaram firmemente à esperança do breve estabelecimento do reino de Deus. Haviam argumentado de quem estaria ao lado direito de Jesus, o qual seria o melhor status, e a gente tem esse texto em Mateus 18, onde eles estavam lá discutindo quem vai ficar à direita, quem é que quer estar ao lado do Senhor naquele momento. E também nós temos, amados irmãos, a narrativa bíblica também, e a mãe de dois dos seus discípulos procurou influenciar Jesus para dar aos seus filhos os lugares preferenciais no reino de Deus. Mateus 10, 37, Mateus 20, 21, Marcos 10, 37 e Mateus 20, 21. A pergunta que os discípulos fizeram após a Páscoa, já o Senhor ressurreto, em Atos 1, versículo 6, diz assim o Senhor, quando o Senhor aparece aos discípulos: Senhor, é neste tempo que restauras o reino de Israel? Mostra que o pensamento dos discípulos deles continuava a ser dominado pela esperança de um reino teocrático, terreno. Sem dúvida, aqueles discípulos estavam entre os mais destacados que exaltaram a entrada de Jesus em Jerusalém com a exclamação, quando ele diz assim: bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, hosana nas alturas, Marcos 11, 10. Os discípulos estavam eufóricos, os discípulos estavam na esperança, onde o Senhor de fato iria reinar sobre todas as coisas. Mas algo acontece que os discípulos talvez não esperassem. A morte de Jesus abalou toda essa esperança. A morte de Jesus, quando Jesus foi aprisionado pelos soldados no templo, seus discípulos o abandonaram, fugiram, procurando colocar-se em segurança, a fim de não serem também aprisionados, como diz em Marcos 14, 5. O comportamento dos discípulos após a morte de Jesus, na observância sobre a crucificação, é registrado em Lucas, que nos informa que os seguidores de Jesus observavam a crucificação à distância, em Lucas 23, 49.
No entanto, eles não se identificaram intimamente com ele na hora do seu sofrimento. Os discípulos fugiram, os discípulos abandonaram o Senhor. Oh, irmãos, aparentemente somente um dos discípulos esteve realmente presente na hora da morte. Em João 19, 26 está lá o discípulo a quem o Senhor amava, o discípulo do amor, João. Parece que nenhum dos seus discípulos teve a coragem de solicitar o corpo do Senhor para sepultá-lo. Essa terna administração foi assumida por um membro do Sinédrio, José de Arimateia, cuja posição permitiu isenção de medo, quer da parte de seus colegas, quer dos Pilatos. Quando chega em Marcos 15, 43, ele pede o corpo. Evidentemente, os discípulos não ousaram mostrar suas faces, a menos que estivessem dispostos a sofrer o destino do seu mestre. Além do mais, não foram os discípulos que chegaram ao túmulo e descobriram o vazio, mas foi as mulheres, como nós lemos aqui, que haviam ido a fim de cuidar do corpo. Aparentemente, os discípulos estavam escondidos em algum lugar com medo. Quando diz João, capítulo 20, versículo 19, diz assim: ao cair da tarde, o texto, o primeiro da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Muito embora Jesus tivesse predito a sua morte, a ideia de um Messias que morresse era estranha. A ideia da função de uma cruz poderia desempenhar na missão do Messias pareceu tão completamente alienada que a crucificação de Jesus poderia apenas significar uma desilusão para os seus seguidores. E é o que Paulo quer dizer com as palavras que nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aqueles irmãos, os discípulos, apóstolos, estavam confundidos. Por definição, o Messias deveria ser um rei, em função de reinar, não um criminoso crucificado. Em poucos dias, no entanto, tudo isto mudou. Aqueles galileus desiludidos começaram a proclamar uma nova mensagem em Jerusalém. Afirmar que Jesus era de fato o Messias, Atos 2,36. E que a sua morte tinha sido da vontade do plano de Deus, muito embora fosse humanamente falando, um assassinato indesculpável. Com ousadia, asseveravam que aquele que os judeus tinham assassinado era o autor da vida, Atos 3, versículo 15. E que através desse Jesus crucificado, Deus não somente lhes oferecia o arrependimento e o perdão dos pecados, mas também cumpriria tudo o que havia prometido pelos profetas no Antigo Testamento, como diz Atos 3, 21. Qual foi, então, a causa desta radical transformação? Tanto na conduta dos discípulos como sua atitude para com Jesus. A resposta do Novo Testamento é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus! Se bem que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes seja descrito como o advento de seu nascimento ali da igreja como comunidade autoconsciente, a transformação dos discípulos em um grupo de pregadores ousados de Jesus Cristo como Messias e o agente da salvação foi causada pela ressurreição dele, do Senhor, dentre os mortos. De fato, a ressurreição é o centro, meus irmãos, é o centro da mensagem, é o centro do evangelho, é o centro da mensagem cristã. O primeiro sermão que foi registrado consistia de uma proclamação do fato e do significado da ressurreição, que está narrado em Atos 2, 14 a 36, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, não declarou quase nada sobre a vida e o ministério terreno de Jesus, não fez qualquer apelo ao caráter e à personalidade de Jesus como de alguém que fosse digno de devoção e discipulado. Pedro não procurou recordar os elevados ensinos éticos de Jesus, nem demonstrou sua superioridade de muitos mestres rabinos entre os judeus. Ele é o mestre dos mestres, era o Senhor. O mais importante foi o fato de que Jesus fora executado como criminoso, tinha sido ressuscitado dentre os mortos. Essa foi a mensagem. Não foi com base na vida incomparável de Jesus, ou de seus excelentes ensinos, ou de suas obras inspiradoras que Pedro fez o apelo.
mas simplesmente porque Deus o ressuscitara dentre os mortos e o exaltara à sua destra nos céus. Baseado nesse fato, Pedro desafia Israel como se para que viesse a se arrepender, a fim de receber o perdão dos pecados e fossem batizados em nome de Jesus Cristo. A função primária dos apóstolos, amados irmãos, na comunhão cristã primitiva, não era dominar ou governar, mas sim dar testemunho da ressurreição. Atos 4:33. Isso pode ser demonstrado pelas qualificações exigidas para o sucessor de Judas. Perdão, amados. Para o sucessor de Judas. Atos 4:33 nos fala justamente que era dar testemunho da ressurreição. Os apóstolos então precisavam compor o colegiado dos apóstolos. 12 apóstolos, o traidor se matara. Então é naquele momento que ele começa a reunir a assembleia para que possa decidir sobre o apóstolo, o novo apóstolo. E é interessante que a qualificação para que aquele fosse apóstolo é que ele fosse testemunha conosco, diz o texto, da ressurreição do Senhor, Atos 1:22. Então os discípulos estavam então, amados irmãos, preocupados, estavam então planejando que aquele que ocupasse a posição ali de líder ou de proclamador da verdade fosse aquele que fosse testemunha da ressurreição e houvesse então, a mensagem seria: ele ressuscitou, ele venceu a morte. Eu queria então, queridos, nesta manhã, fazer um estudo então rapidamente, nesse primeiro momento comparado, o que as outras religiões falam sobre ressurreição. Eu quero falar em primeiro lugar que os agnósticos, eles negam a ressurreição, porque o agnosticismo ele nega, baseada na ideia de que tudo que é físico ou material é mal. Eles não entendem, eles não aceitam a ressurreição. O que os hindus, os budistas falam sobre a ressurreição? Entre todas as ideias que se opõem à doutrina cristã da ressurreição, está talvez a reencarnação seja a alternativa mais conhecida. Tanto os hindus como os budistas, eles acreditam nos karmas, nas reencarnações, naquela vida que eles vão recebendo, vão depurando, vão aumentando, vão ficando mais puros. Eles não aceitam a ressurreição. O que é que então os kardecistas, os espíritas kardecistas também falam? Para os kardecistas, eles dizem assim: a ressurreição física dos mortos é impossível, diz a religião espírita kardecista, por causa da dissolução do corpo físico. Após a morte, depois da morte de Jesus, Jesus não ressuscitou, mas apenas subiu para o mundo dos espíritos e se tornou um mestre que ascendeu, um espírito muito avançado, agora é para nós um guia. Esse mestre é o que acredita os espíritas kardecistas. O candomblé. Jesus é representado no candomblé como um dos orixás, mais especificamente chamado como Oxalá, que atua como um espírito mais avançado na hierarquia dos orixás, já que os orixás não têm corpo físico. Jesus, no candomblé, não pode ser o Jesus ressuscitado. As testemunhas de Jeová nos fala que nos ensina, ele ensina as testemunhas de Jeová, elas ensinam que a ressurreição ocorreu, mas não de um sentido literal. O corpo de Jesus não ressuscitou segundo o mestre das torres de vigia. Depois de sua morte, eles dizem, Jesus voltou a ser o arcanjo Miguel. É interessante percebermos, trazendo uma análise sobre essas religiões, principalmente o hinduísmo, o budismo, o espiritismo e o candomblé. Todos os ensinos reencarnacionistas baseiam-se numa cosmovisão monística, mística e ocultista, que promove a divindade essencial da humanidade, nega a noção de um Deus pessoal, soberano e oferece a promessa da soberania esotérica. Eu quero então, queridos, falar sobre o estado de exaltação de Cristo. E o estado de exaltação de Cristo, ele tem 4 aspectos. Primeiro, ressurreição. Segundo, sua ascensão. Terceiro, sua posição à destra de Deus. E o quarto, sua vinda para julgar o mundo no último dia. Vamos falar hoje sobre ressurreição. A ressurreição de Cristo não é só asseverada nas Escrituras, mas também declarada como a verdade fundamental do Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. 1 Coríntios 15:14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados, diz o versículo 17.
pode-se asseverar com segurança que a ressurreição de Cristo é, ao mesmo tempo, o fato mais importante, mais autenticado da história do mundo. Por quê? Eu quero dar 10 observações. Primeira, foi predito no Velho Testamento. Estava, amados irmãos, sobre profecia, que ele seria levantado. Estava sobre na profecia que Deus enviaria o seu filho, que Deus enviaria o seu filho que ia padecer, ia sofrer, mas todavia ele ia vencer a morte. Ele não ia conhecer a corrupção da morte, mas sim vencer a morte. Foi predito no Velho Testamento. Segundo, foi predita pessoalmente pelo próprio Cristo. Eu dou a minha vida. Eu espontaneamente dou, diz a palavra. Terceiro, foi um fato que admitia muita fácil verificação. Ou seja, onde é que está o corpo? O corpo sumiu. Ele não está aqui. Onde é que acontece? E ele veio e apareceu, diz a palavra, a mais de 120 testemunhas. Ele passou 40 dias, amados irmãos, após isso falando, ministrando e visitando. Foi, amados irmãos, a ressurreição de Jesus fornece evidências abundantes, apropriada e reiterada de sua verdadeira ocorrência através das pessoas que viram e estiveram com ele. As testemunhas do fato de que Cristo foi visto vivo após sua morte na cruz eram numerosas, competentes e de todos os estilos e dignas de confiança. A sexta observação, a sinceridade da convicção delas foi demonstrada por seus sacrifícios, inclusive de suas vidas, em decorrência do seu testemunho. Por causa da obra da ressurreição, os discípulos proclamaram a palavra e muitos vieram a falecer e morrer. Ser esquartejado, decapitado, cortado ao meio. Ou seja, eles deram as suas vidas porque eles creram e porque eles viram e porque eles confiaram na graça e no poder que Deus efetuado em Cristo Jesus na ressurreição. Sétimo, o seu testemunho foi confirmado por Deus ao dar testemunho juntamente com eles, como diz o texto de Hebreus 2, 4, com sinais, prodígios, com diversos milagres, com os dons do Espírito Santo. Esse testemunho do Espírito continua até o tempo atual. É a oitava observação. É concedida a todos os genuínos filhos de Deus, porque o Espírito dá testemunho da verdade no coração e na consciência. Nós hoje pregamos e pregamos com alegria, porque o nosso Senhor, ele venceu a morte, ele ressuscitou dos mortos. O fato da ressurreição de Cristo tem sido comemorado com a observância religiosa do primeiro dia da semana, desde sua ocorrência até hoje, amados. Os efeitos produzidos por seu evangelho, a mudança que ele tem efetuado no estado do mundo, não admite nenhuma outra solução racional além da veracidade de sua morte e subsequente ressurreição. É a 10ª observação. A importância, então, da ressurreição de Cristo se deve, eu quero trazer quatro aspectos. Primeiro aspecto, ela se deve à importância da ressurreição de Cristo, à circunstância de que todas as suas afirmações, bem como o êxito de sua obra, repousa sobre o fato de que ele ressurgiu dos mortos. Se ele ressurgiu, então o evangelho é verdadeiro. Se ele ressurgiu, ele é o Filho de Deus, igual ao Pai, Deus manifestado na carne, como há uma expressão latina, salvator hominum, ou seja, ele é o Salvador do homem, o Messias predito pelos profetas, o profeta, o sacerdote e rei do seu povo. Seu sacrifício foi aceito como satisfação à justiça divina e seu sangue como resgate por muitos. De sua ressurreição, amados irmãos, a segunda colocação, importância. Da sua ressurreição dependia a missão do Espírito, sem a qual a obra de Cristo haveria sido vã. Ou seja, ele ressuscitou. O Senhor enviou o seu Espírito. O Senhor visitou a sua igreja. O Espírito habita em mim, habita em você e nos impulsiona mais e mais a conhecê-lo, a verdade e a proclamação do Evangelho. Terceiro, visto haver Cristo morrido como cabeça e representante de seu povo, sua ressurreição assegura e ilustra também a nossa ressurreição, a nossa vitória. Como ele vive, nós também viveremos. Se ele permanece sob o poder, se ele permanecer sob o poder da morte, não haveria fonte de vida espiritual para nós. Mas louvado seja Deus, ele venceu a morte. Louvado seja Deus. Se Cristo não ressuscitou,
todo o esquema da redenção seria um fracasso. Todas as predições e antecipações de seus gloriosos resultados para o tempo e a eternidade, para os homens, os anjos, de todas as esferas de ordem, resultariam em quimeras. Ora, Cristo ressuscitou dentre os mortos, primícias dos que dormem, diz a palavra, louvado seja Deus. Portanto, a Bíblia é correta, meu irmão. De Gênesis a Apocalipse, o reino das trevas foi transtornado, Satanás caiu do céu como um raio, e o triunfo da verdade sobre o erro, do bem sobre o mal, da felicidade sobre a desgraça, foi assegurado para sempre. Louvado seja Deus. A natureza do corpo ressurreto de Cristo. Qual é a natureza, pastor, do corpo ressurreto de Cristo? A identidade do corpo com que Cristo ressurgiu, com aquele que expirou na cruz, foi demonstrada com indubitável evidência. Ele retinha inclusive as marcas dos cravos que havia transpassado suas mãos e os seus pés. Não obstante, ele sofrera mudança. Mas não fomos informados, evidenciados da palavra com clareza, até que ponto essas mudanças foram. Os fatos registrados na história sacra, que trata da natureza do corpo do Senhor durante o período entre a ressurreição e a ascensão, são, primeiro, que ele não foi claramente reconhecido como sendo o mesmo. Maria Madalena o confunde com o jardineiro, em João 20:15. Os dois discípulos no caminho de Emaús, está lá em Lucas 24:31, só reconheceram após partir o pão. Ao aparecer na praia do mar de Tiberíades, os discípulos não sabiam quem ele era, naquela pesca maravilhosa em João 21:7. Mas ele se manifesta a eles. Segunda observação é que ele apareceu subitamente também no meio de seus discípulos, em uma sala com suas portas trancadas. João 20:19 e Lucas 24:36. Ele chega subitamente a falar com seus discípulos. Não obstante, ele era o mesmo corpo material, com carne e ossos. O fato de o aparecimento em Lucas 24:36 a 43, abre esse texto. Lucas 24, diz a palavra. 36. Aqui diz a palavra de Deus. Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Veja a reação dos discípulos. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar havendo um espírito. Mas ele, Jesus, lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobe em dúvida ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e mostrou os pés. E por não acreditar eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: Tende aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. O fato do aparecimento do Senhor ter sido extraordinário, pode ser inferido pelo efeito dos discípulos, pois estavam acreditando estar vendo um espírito ali. Mas o Senhor se apresenta a ele. O Senhor come, o Senhor mostra suas marcas. Isso faz-se um evidente pela transfiguração de Cristo em seu corpo. Embora estivesse na terra, era capaz de passar de um estado a outro sem perder sua identidade. A segunda observação é que este estado do corpo do nosso Senhor durante os 40 dias seguintes à ressurreição, então ele passou para ser um estado de glorificado. No tocante a esse estado, só podemos saber o que o apóstolo ensina acerca da natureza do corpo, com o qual os crentes hão de ser revestidos após a sua ressurreição. Aquele corpo que nos é dito será semelhante ao corpo de sua glória, como diz Filipenses 3:21. Ou seja, a glória de Cristo, portanto, amados irmãos, que nós iremos também ter. Esta descrição se encontra em contraste entre o corpo atual e aquele no qual habitará o crente depois da ressurreição.
A mudança que há de sofrer o corpo natural para chegar a ser um corpo espiritual. Está narrado em Coríntios, em 1 Coríntios 15. Abra esse texto, vamos ler essa palavra. 1 Coríntios 15, 42 a 44. Eu quero convidar a igreja a abrir esse texto em 1 Coríntios, quando Paulo está falando sobre a supremacia da fé, da ressurreição. Cristo ressuscitou, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança da glória. E diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, amados irmãos, versículo 42 a 44, diz assim a palavra: Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em honra. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ele continua sendo corpo, portanto material, retendo todas as suas propriedades essenciais da matéria. Possui extensão, ocupa espaço, tem uma forma definida, é uma forma também humana. Por quê? Porque quando o Senhor manifesta-se a Paulo, Paulo percebe que é Jesus no caminho de Damasco. Quando o Senhor se manifesta a João no Apocalipse, João percebe que é Cristo Jesus. Quando Estevão vê o Senhor glorificado, exaltado, ele percebe que ele está vendo o Cristo, o Senhor, o Salvador. Não obstante, já não é carne e sangue esse corpo, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O corpo futuro não está sujeito às necessidades e paixões que pertencem ao atual estado de nossa existência, como ensinado pelo Senhor em Mateus 22:30. Na ressurreição não se casam e nem se dão em casamento. O corpo ressurreto de Cristo, portanto, tal como existe agora no céu, ainda que retém a identidade do seu corpo enquanto estava na terra, é glorioso, incorruptível, imortal e espiritual. O agente, então, eficiente, amados irmãos, da ressurreição de Cristo. Em numerosas passagens nas Escrituras, a ressurreição de nosso Senhor é atribuída a Deus como o Pai. A mesma pessoa que fala no Salmo 2 e diz: Tu és o meu filho, é interpretada no Salmo 16 por aquele filho, quando ele é interpelada pelo aquele filho no Salmo 16, porque diz assim: Não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Lemos em Romanos 6,4 que Cristo ressuscitou dos mortos pela glória de Deus. Também em Atos 2,24, o qual Deus ressuscitou, diz a palavra. Em Atos 13,30, mas Deus o levantou dos mortos. Igualmente em Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20, onde lemos que os pecadores são convertidos por aquela mesma suprema grandeza do seu poder, o qual exerceu em Cristo, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Mas há também passagem que essa obra foi a obra do próprio Cristo. Nosso Senhor disse, referindo-se ao corpo: Destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. João 2,19. E outra vez em João 10, 17 e 18, diz assim: Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai, diz a palavra. Mas há ainda evidências em Romanos 8, 11, que diz assim: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. As referências diversas do próprio ato às várias pessoas da Trindade é conforme o uso comum das Escrituras, sendo as 3 pessoas da Trindade iguais em substância. O ato de uma ad externa é o ato das outras. Qualquer ato divino externo, ou seja, qualquer ato que tenha terminação externa, é um ato da deidade e pode ser atribuído a qualquer pessoa da Trindade. Cristo foi ressurreto por obra da Trindade. O Pai, próprio Filho, poder do Filho também, autoridade investida sobre o Filho e obra do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. A esperança que temos na presença de Deus. Eu quero cantar, encerrando este momento de EBD, o cântico 274. Eu vou ver se abre aqui tranquilo para a gente louvar esse cântico. O 274, amados irmãos.
bendizer o nome santo do Senhor. Eu não sei se os irmãos conhecem esse cântico, mas vamos assim ensinar a igreja se não souber. 274, morto e ressurreto, nosso Senhor. Nós podemos cantar essa canção. Nosso Deus. Porque da sepultura ele saiu. Não está mais lá. Glória a Deus por isso. Louve comigo. Ex-morto Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória, ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vidas conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém, glória a Deus. No grande vencedor, eis as primícias para mim e para você, meus irmãos. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu quero assim encerrar esse momento de EBD, rogando a bênção de Deus sobre sua vida, que Deus o guarde, que Deus o proteja, que Deus revista com graça e que neste dia, o dia pelo qual nós celebramos a vitória sobre a morte, em casa, no seu lar, nesse período de jejum, busque a face do Senhor, a comunhão com o Senhor e se alegre na esperança da glória, que nós estaremos, amados irmãos, a nossa fé é fundamentada pela esperança, pela certeza absoluta. Ele ressurgiu dos mortos, ele venceu a morte e por isso nós temos paz, alegria na presença de Deus e vida em abundância. Oremos. Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, como é bom estar diante da Tua presença. Como é bom ouvir a Tua palavra, aprender, ó Deus, mais nesta manhã sobre esse estado de exaltação de Cristo, a ressurreição. Queremos assim, ó Deus, rogar a bênção do Senhor sobre a vida da Tua igreja que está nos acompanhando e assistindo, ó Deus, essa escola bíblica dominical, feita de forma extraordinária, através de vídeos, à distância, mas nós sabemos que todas as coisas, ó Pai, estão no Teu controle. Tu tens o poder. Tudo acontece com um propósito eterno e para a glória e louvor do Teu santo nome. Ó Pai, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa, Deus, a Tua noiva que está aguardando a Tua volta. Ó Pai, derrama a Tua bênção, Tua alegria, Tua consolação, Tua força, o Teu revestimento para a glória e louvor do Teu santo nome.
Muito obrigado, Deus, por este momento. Muito obrigado pela palavra do Senhor nesta manhã. Muito obrigado por estarmos na tua presença, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, em nome do Senhor. É assim que oramos e rogamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, amados irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Paz.